Dando continuidade ao desenvolvimento do projeto, notem aqui que quando a gente executa a nossa aplicação, o nosso Data Grid View está sendo preenchido com as informações aqui que nós acabamos de inserir, que foram essas duas imagens aqui do botão editar e excluir, o ID do funcionário, o nome do funcionário, a idade do funcionário, o salário do funcionário e o ID da profissão do funcionário, que referencia a tabela profissão. Mas além dessas informações, a gente deseja ver aqui, ao invés do ID da profissão, a gente deseja ver a profissão em si, ou seja, a descrição da profissão. Como a descrição da profissão ela não está na tabela funcionário, olha só, selecionar tudo da tabela funcionário aqui. Ele não está aqui. Essa informação está lá na tabela profissão. Olha só aqui, quando eu executo esse comando aqui, ele traz a profissão. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que juntar essas duas tabelas e definir quais são as informações que eu quero trazer para exibir para o usuário. Para fazer isso, uma forma que a gente pode estar fazendo é usando uma junção através do InnerJoy. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar. Vamos trazer tudo da tabela funcionário. Todos os dados de funcionário. Então, tudo da tabela funcionário. A nossa consulta vai ficar um pouco grande, então vou colocar um apelido, um alias, um apelido para a tabela funcionário, vou chamar de F. Então, seleciona tudo, faltou um from aqui, tudo da tabela funcionário. Então, eu vou trazer tudo, todos os dados da tabela funcionário. Juntando, fazendo o InnerJoy, fazendo uma junção com a tabela profissão, porque eu quero trazer a descrição da profissão. E para facilitar a minha consulta, eu vou colocar um apelido na tabela profissão também, vou chamar ela de P. E eu quero trazer essas informações e eu vou fazer a junção da tabela funcionário com a tabela profissão usando a coluna da chave estrangeira na tabela funcionário, que é a coluna profissão, quando ela for igual à chave primária da tabela profissão. Então, eu coloco aqui p.id. E eu quero retornar também a profissão em si, que está lá na tabela p.profissão. Note que quando eu executar isso aqui, ó, ele vai me retornar o nome, ele está retornando aqui o ID da profissão, o nome, a idade, o salário, e tem duas colunas profissão. Bom, isso aqui causou porque essa primeira profissão aqui é a chave estrangeira da coluna na tabela funcionário. E esse segundo aqui é a descrição da profissão em si. Então, eu vou colocar um apelido para essa profissão aqui. Eu vou chamar essa profissão de descrição. Melhor, vou deixar a profissão aqui. Descrição. Descrição. Bom, agora eu tenho as duas colunas, não tenho nenhuma coluna com o mesmo nome. Isso é importante para não dar incompatibilidade na hora que a gente for trabalhar lá na aplicação. Então é importante os nomes das colunas elas estarem diferentes. O título da coluna aqui, ó. Então nota que eu não tenho nenhum título igual aqui na minha coluna, certo? Agora vou pegar essa consulta, vou copiar ela, vou aqui para o meu Visual Studio, vou abrir a descrição aqui, visualizar o código, vou lá no método busca funcionários. Cadê o método busca funcionários?
Acho que está lá em cima. Está lá em cima. Isso aqui, ó. Na linha 67. Vou colocar um arroba aqui para eu não ter que pular linha. Vou selecionar essa consulta e vou colar a consulta que a gente acabou de fazer aqui no MySQL. Vou colar ela aqui, ó. Colei ela. Dá um Enter aqui para ficar mais organizado. Então, seleciona tudo da tabela funcionário, que eu coloquei um apelido de F, fazendo uma junção com a tabela profissão, e seleciona também a profissão em si da tabela profissão, renomeando essa coluna para descrição e fazendo a junção aqui entre elas. Bom, quando eu executar aqui o meu código, notem agora que o meu DataGrid View, ele retornou aqui, além do ID, retornou aqui as imagens e retornou também aqui, ó, a profissão que veio como descrição, ó, em si aqui. Bom, vamos fazer mais uma alteração para a gente encerrar essa aula aqui. Volta aqui no design da sua tabela, no DataGrid View. Notem o seguinte, quando eu executo, eu venho aqui no DataGrid View, eu tenho uma região aqui, ó, que é como se fosse uma coluna que está muito larga. E aí, vamos tentar diminuir ela um pouquinho, para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Ó. Deixar um pouquinho menor esse espaço. Porque essa barra de rolagem é bem chato, né, esse negócio aqui. Então, vamos diminuir esse negócio aqui. Como que a gente diminui? A gente vai selecionar o Data Grid View, pressiona F4 ou vem nas propriedades, procura a propriedade aqui, chamada Row Headers Width, ou seja, a largura daquela linha ali. Eu vou pôr o tamanho 15. Notem que ela já diminuiu aqui pra gente, ó. Quando eu executo agora, ele vai ficar bem menorzinho, ó. Fica bem mais bonitinho. Olha só, diminuiu aqui. Bom, na próxima aula a gente vai ocultar algumas colunas e formatar as outras. Na próxima aula a gente começa trabalhando com os eventos do DataGrid View. Até a próxima aula, pessoal!